Fala família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo falando aqui com vocês, canal Vascaíno Norte-Sul, direto aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro. Eu falo Paracambi, gente, porque é quase off-Rio, né? Paracambi aqui é região sul do Rio de Janeiro, então é praticamente off-Rio. Eu estou aqui mais ou menos a 2 horas aqui do miolo ali do Rio de Janeiro ali. Aí para São Januário no jogo contra o Juventude, eu levei mais de 2 horas e meia pelo caminho que eu escolhi, né, fazer. Então é como se fosse off-Rio. Falar de Vasco aqui, falar de muitas informações para vocês, para essa torcida vascaína norte-sul, norte-sul deste Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja a hora que você for ver esse vídeo e essa câmera que eu sou cismado mais uma vez. Bom, vamos de informações hoje. Primeiramente, falar de uma coisa aqui, cara, de um assunto de certos pseudo-jornalistas, né? Na verdade, assim, torcedores travestidos de jornalista, como esse tal de Mauro César Pereira. Falar aqui rapidinho. Cara, para de se meter na vida do Vasco, para de falar do Vasco, fala do teu time, cara. Se você não tem conhecimento de causa, se você não tem conhecimento para falar de determinado assunto, você não fala nada. Eu fico assim, eu vi um vídeo aqui no Vascaíno do Cerrado, um abraço aí pro Cerrado, que tá me dando uma força bacana aí. Hoje não tem live não, Cerrado? Pô, quero assistir tua live lá de novo hoje, cara. Cadê a live? Né? Só tinha vídeo curto lá hoje, mas enfim, acho que ele ainda vai fazer. Mas voltando ao assunto, esse cidadão aí, o Mauro César Pereira, né, ele estava falando ali aqueles podcasts dele lá de onde ele trabalha, daquela empresa que ele trabalha lá, o UOL. Eu acho que era o UOL, não sei, era um corte lá de um vídeo que ele estava falando sobre o fair play financeiro. Aí todo mundo entende. Deixa eu só falar uma coisa, gente. O pessoal está falando do meu óculos, do reflexo do meu óculos. Gente, não tem como. Eu peço perdão, eu peço desculpa, mas é que eu não enxergo nada. Eu sou zarolha mesmo, não dá isso. Eu tenho que ler a minha cola aqui e sem óculos eu não vou enxergar nada. Aí fica dando esse reflexo por causa aqui da luz aqui da câmera. E dá esse reflexo, a minha lente é bem grossa, né? Então eu peço perdão a vocês. Se eu pudesse, quando eu posso tirar o óculos, eu tiro, né? Mas infelizmente eu não posso. Então, voltando ao assunto, o Mauro César, ele falando, né, do fair play financeiro, ele começou dizendo que a pessoa entende esse fair play financeiro tudo errado. Eles acham que o fair play financeiro consiste em não torar teto de gasto, quando na verdade para times endividados aí que estão com dívidas aí de 1 bilhão, 2 bilhões, não sei o quê, não ficarem gastando aí a torta direita e onerar mais ainda a dívida. Aí citou o caso aí do Corinthians, do Atlético Mineiro, que deve mais de 2 bilhões, não sei o que lá. Até que ele disse assim, pô, aí vai fazer o quê? Aí o pessoal fala aí vai ter que virar SAF. Todo mundo diz que a solução é virar SAF. Aí ele tocou no Vasco da Gama, né? Ele não podia deixar passar batido, né? Você viu o Vasco da Gama? O Vasco da Gama aí, ó, virou SAF e a dívida foi para 1 bilhão e não sei quanto. Eu não posso xingar, cara. Não posso. O filhote de... Peraí, o animal de rabo. Entende uma coisa. Primeiro de tudo, você tem que ter conhecimento do que aconteceu no clube. Mas ele é flamenguista. Não importa. Ele se diz jornalista profissional. Então ele tem que ter conhecimento de todos os clubes. Ou da maior parte que ele puder ter conhecimento e não só do time dele. Então você tem que primeiro saber, tá? O que aconteceu no Vasco da Gama desde 2020 para cá, naquelas eleições lá, que a mídia fez vista grossa e a mídia corroborou com tudo que aconteceu. Rasgaram o estatuto, fumaram o estatuto, passaram por cima do estatuto do clube através via justiça, o que constitucionalmente é ilegal. Nenhuma justiça, nenhum veredito, nenhuma liminar pode sobrepor o estatuto de um clube. Inventaram eleições online que não existia. O grupo do Pedrinho, eu vou ter que falar, esse grupo do Pedrinho aí é sempre Vasco, que é assim que o Judiciário do Rio,
né, foi um grande atuante ali para poder melar as eleições de 2020, tirar a vitória lá do Leviciano. Não quero falar aqui de política, mas assim, eles tiraram a vitória legítima do Leviciano, deixaram o Jorge Salgado assumir, o Jorge Salgado entrar através de urna eletrônica, de voto virtual, que coisa que não existia, que não dava nem tempo de implementar uma eleição online naquela época. Então, a mídia passou por cima, todo mundo passou por cima. Teve repórter da Globo, seu Rodrigo Capello, chamando o Leviciano de lunático, tá? Pelas promessas que ele fazia e tal. E o Jorge Salgado assumiu e ele fez o que fez. Ele entrou com a cúpula dele, com a turma dele, vendeu o Vasco, e o Vasco foi tomado por uma quadrilha de bandidos que vendeu o clube para uma empresa estelionatária, uma empresa 171 americana, que criou uma sucursal aqui no Rio de Janeiro, a 777 Carioca, que ninguém sabe quem é o dono, ninguém sabe quem é que está por trás. E eles venderam o clube para uma empresa falida. Então, Mauro César, você tem que primeiro ver, né, o contexto da situação. Você tem que primeiro ver o contexto da situação. O Vasco foi tomado de assalto por pessoas inescrupulosas. Ah, mas é dentro do clube, a guerra do Vasco interna, ninguém tem nada com isso. Eu sei que ninguém tem nada com isso, mas você tem que ter em relevância que a SAF do Vasco não foi uma SAF normal. Foi uma SAF para o Salgado pegar o dinheiro dele de volta para beneficiar o grupo que estava junto com ele, para embolsar dinheiro no bolso e para ferrar de vez com a instituição, tá? O Pedrinho, com o grupo dele, a Sempre Vasco, que era aliada, a Sempre Vasco, como rachou com o grupo do Salgado, o Pedrinho veio com uma frente de tirar a 77 fora, assumiu o comando do clube via justiça, como eles fizeram, pois eles são muito fortes no judiciário, e eles tiraram a 77 fora, e agora eles estão tentando viabilizar o clube novamente, uma vez que a instituição voltou a estar no comando, mesmo o clube virando SAF, a instituição está no comando da SAF via justiça. Detalhe, o Salgado, ele administrou o Vasco sob uma liminar, a gestão dele inteira, e está sob liminar até hoje. O pior de tudo é isso, cara. Ele administrou o Vasco sob uma liminar da justiça, ok? Então, o que fizeram com o Vasco, cara, que onerou dívida, foi uma síntese, foi praticamente ali um assalto. Então, o Pedrinho agora está tentando, ele está, através da recuperação judicial, tentando levantar o clube novamente. Esse é um ponto. O segundo ponto é que você tem que saber mais de recuperação judicial, porque o Vasco não vai poder sair gastando, comprando jogador à torta e direita, que ele insinuou que o Vasco tem que não tem que contratar, porque o Vasco está numa recuperação judicial, ele tem que ser proibido de contratar jogador. Anta, como é que ele não vai contratar? E como é que ele vai participar das competições? Como é que ele vai performar nas competições de maneira eficaz, de uma maneira aí, para galgar aí receita financeira, inclusive, porque um clube ele só consegue aumentar a receita dele ganhando títulos e disputando competições importantes. Então, como é que o Vasco vai fazer se ele não contratar? Pô, você tem que ter entendimento das coisas, cara. Porque é a mesma coisa, assim, ele deu um exemplo de um empresário que bota a empresa dele em recuperação judicial, tudo que deve para os funcionários e tudo, e vai viajar e sai gastando dinheiro, comprando o carro do ano. Cara, vê se você se informa direito. A justiça vai ficar no calcanhar do Vasco o tempo todo. O Vasco não vai poder gastar um centavo a mais sem o consentimento da justiça. O Vasco, se quiser comprar jogador, ele vai ter que vender jogador pelo mesmo valor do que ele vai comprar o outro. A maioria das contratações do Vasco vai ter que ser ou empréstimo, para tentar comprar o jogador no futuro, isso se entrar receita, ou então, se tiver uma oportunidade de mercado, o cara tiver livre no mercado aí, o cara for um jogador tarimbado e de repente tiver em final de contrato, o contrato dele acaba com um clube na Europa e ele vem jogar no Vasco. Só dessa forma. O Vasco não vai poder tirar dinheiro do bolso para poder fazer aquisição de jogadores. Ele vai ter que vender ativos do clube, como ele vai vender o Arraial no futuro. Para isso vai ser fundamental o trabalho nas divisões de base. Quanto mais jogadores
forem revelados, quanto mais jogadores fizerem sucesso no Vasco da Gama, aparecer para o mundo melhor, que a gente vai ter, é uma forma de receita que o Vasco vai ter para poder viabilizar. E o Vasco só vai poder fazer a contratação dessa forma. O Vasco não vai poder fazer estripulias, como você está dizendo, ficar gastando a torta direita em contratações e fazer exageros. Porra, vai se formar, cara. Vai se formar antes de falar besteira. Tá? Dito isso, vamos para notícias aqui rapidinho. Potencial construtivo, pessoal. A Sod Capital, que ficou de comprar aí a maior parte do potencial construtivo do Vasco, ela tinha um prazo até setembro, e esse prazo ele foi renovado até o dia de ontem, tá? Dia 12/12 era o segundo prazo que o Vasco tinha dado para a Sod Capital formalizar aí a compra do potencial construtivo do Vasco, para o Vasco começar as obras. As partes ainda continuam discutindo, ainda continuam conversando, né? E o Vasco tem esperança de fechar o negócio para começar logo as obras em São Januário. A questão do gramado, né, cara? A questão da troca do gramado que gerou desconfiança em muitas pessoas, e parece que isso gera mais confiança ainda, né? Porque trocar um gramado faltando 2 meses para terminar o ano, eu até entendo. De repente eles estão vendo aí uma final de Copa do Brasil, ok, mas a grama pode ser reutilizada? Pode ser, mas mesmo assim fica estranho, porque até agora o potencial construtivo do Vasco ele não foi vendido, ainda não foi sacramentado o negócio, tá? Isso aí foi uma matéria aqui do GE, que saiu no Instagram. E mudando de assunto, ó, o gramado sintético vai aumentar aí a quantidade de gramado sintético para o ano que vem, tá? Além de Atlético Mineiro, Palmeiras e o Engenhão, né, o campo lá, o estádio arrendado pelo Botafogo, ter grama sintética, a Chapecoense pode subir ano que vem, o Atlético Paranaense também pode subir ano que vem, e vai aumentar aí a quantidade de gramado sintético para 5. Além disso, a reforma de São Januário, o pessoal está pensando em colocar gramado sintético também em São Januário. Já foi motivo de discussão aí do presidente aí do Urubu aí, reclamando da grama sintética. Ele falou que tinha que exterminar, que acabar com a grama de plástico, e ele descascou em cima porque é para atingir a Leila Pereira, né? E também porque o Vasco está pensando em botar grama sintética, ele já está vislumbrando isso, então ele já está dizendo aí, ele já está começando a falar antes que aconteça. Eu, sinceramente, cara, eu tô do lado dele nesse ponto, tá? Eu sou contra a grama sintética, eu acho que, assim, eu sou a favor do futebol raiz, eu acho que a grama tem que ser natural. Agora, se vai mudar para sintética, cara, a FIFA ela tem que padronizar. Ou ela bota tudo natural, ou ela bate o martelo e fala, olha, acaba com grama sintética, é tudo natural, não sei o quê. Ou então bota tudo sintética nessa parada aí para ter uma padronagem, cara. Porque não tem como o cara jogar num tipo de gramado aqui e depois ele vai jogar na casa de um adversário que tem grama sintética totalmente diferente. Então eu acho que a FIFA ela tem que bater o martelo e padronizar logo tudo, cara. Se for para ser sintético, que seja logo tudo sintético. Era a mesma coisa aquela situação do tamanho do campo, né? Tinha campo que era de tamanho X, X por Y, outros era A vezes B, já era tamanho diferente já, tinha ali, né, uma margem, né, de tantos metros por tantos metros de largura, tantos metros por tanto metro de comprimento, e agora eles padronizaram isso. Então é a mesma situação aí da grama sintética, tem que padronizar tudo, que senão vai dar ruim, cara. O cara vai jogar numa grama artificial aqui, vai jogar num gramado natural lá depois, e tem muita diferença disso aí. Outra notícia aqui interessante, o ex-presidente do CAD, Alexandre Cordeiro, assume a vice-presidência de Relações Institucionais do Vasco da Gama. Aí, o ex-presidente do CAD assumindo aí a vice-presidência de Relações Institucionais, e ele vai agir ali, ó, junto com a ponte. Ele vai fazer ponte com autoridades do setor privado. Ele vai continuar com o escritório dele lá em Brasília, tá? Então, Alexandre Cordeiro assumindo aí a vice-presidência de assuntos institucionais, relações institucionais aí
do Clube de Regatas Vasco da Gama. A barca vai sair, hein, gente? A barca vai sair, matéria do jornal O Dia. Jogadores em final de contrato, outros jogadores também vão sair por rescisão. São eles, ó, 7 jogadores. Maurício Lemos, fim de contrato. Paulinho, fim de contrato. Eu acho que o Vasco não vai renovar com o Paulinho, tanto é que ele não tem chance. Jean Davi, rescisão. Isso daí, cara, Deus que me perdoe. Lucas Oliveira, empréstimo. Lucas Oliveira que veio por empréstimo aí até o final do ano, o empréstimo dele está acabando, eu acho que o Vasco não vai querer ficar com ele, a mesma situação do Garré. Esse daí não deu nenhuma finalização ao gol do tempo que ele ficou em campo, do pouquíssimo tempo que ele ficou em campo. E o Puma Rodrigues que está negociando, o Vasco tem interesse em renovar com ele. Agora tem uma situação aqui curiosa, o Estrela, né, que está por empréstimo, talvez entre nessa barca aí para ir embora. Poxa, não era para aproveitar o Estrela, cara? Será que o Estrela aí não era aí, sabe, útil aí ao Vasco? O garoto simplesmente ele foi preterido, simplesmente não deram uma chance para ele. E eu não sei, cara, eu não entendo assim certos critérios que acontecem dentro do clube de regatas Vasco da Gama. Olha só, gente, o Adson só para 2026, tá? A matéria do IGE diz que o Adson que teve aí, Adson e Jair, o clube de regata Vasco da Gama está se empenhando aí na volta desses dois jogadores, para eles poderem estar aí à disposição do Vasco da Gama para a temporada de 2026. O atacante está na frente, o atacante está aí numa fase de transição aí mais acelerada e deve voltar mais rápido. Ele sofreu, o Adson, né, lembrando que ele sofreu uma fratura na tíbia durante um treino em julho, né, foi a segunda lesão que ele sofreu. Ele já tinha sofrido uma lesão no ano passado, ele se recuperou, voltou, ele sofreu a mesma lesão na mesma perna, numa estourada lá que ele teve no treino. Segunda lesão grave, ele está realizando aí atividades indoor e no campo para preparação física e fisioterapia. Então, o Adson aí já na transição aí para voltar na temporada de 2026. E o Adson aí que tem 50 jogos pelo Vasco da Gama, 34 em 2024 e 16 em 2025. O contrato dele vai até o mês 12 de 2028. Eu acho que o Adson aí ele merece mais uma chance, ele merece uma segunda chance, que ninguém tem culpa de se lesionar, né, cara, de dar um azar desse que o Adson deu. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pelas visualizações, obrigado aí pelos inscritos aí no canal que vem aumentando dia a dia. Obrigado também pelos comentários aí. Desculpa pelo óculos, mas infelizmente não tem como me livrar deles. Eu já fico baixando a cabeça toda hora para ler minha cola aqui. Fique com Deus. Tem aí uma quinta-feira aí maravilhosa, abençoada. Saudações vascaínas. Vitória, Vascão.